Amém? Todos acharam? Está escrito assim, meus irmãos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti em oração mais uma vez nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor continue falando aos nossos corações, através da Tua palavra, ó Deus. Imploramos, ó Deus, a Tua graça, imploramos, ó Deus, o Teu perdão sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus amado, escutar e aprender mais um pouco de Ti nesta noite. Traga, Senhor Deus, refrigério para as nossas almas. Traga, Senhor, confronto para os nossos corações, para os nossos pecados. Que nós possamos, ó Deus, viver para a Tua glória em todas as coisas. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos aqui então essa passagem muito conhecida, né, de João, em que o Senhor Jesus faz essa pergunta, levanta esse questionamento, né, aos apóstolos. E nós vamos tratar, dando uma ênfase, né, nessa passagem, mas eu gostaria antes de voltar um pouquinho com os irmãos no mesmo capítulo e só discorrer um pouco sobre aquilo que Jesus estava tratando aqui, né, neste contexto. E nós vemos aqui o seguinte, nós vemos aqui né, o ministério de Jesus nessas ocasiões aqui. E nós temos aqui, então, ele narrando aqui a multiplicação, os milagres de Jesus, né? Temos a multiplicação de peixes e pães. Nós temos aqui o relato de Jesus andando sobre o mar, né? E a pregação de Jesus para aquelas pessoas que estavam acompanhando ele, né? Por todo esse período do ministério de Jesus. E nós vemos aqui, depois que é narrado aqui, né, a passagem onde Jesus anda sobre o mar, que os discípulos atravessam para Cafarnaum, que todo aquele povo que estava com Jesus, eles, ao verem que Jesus tinha também atravessado o mar, eles foram ali seguir Jesus, e ao chegarem lá em Cafarnaum, né, a procura, a gente pode ver aí no versículo, a partir do versículo 24, está escrito assim, quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Aqui nós vemos, meus irmãos, um dos motivos pelos quais essa multidão e os discípulos que estavam seguindo Jesus o deixaram, né? Quando nós lemos a passagem que nós lemos no versículo 66. A pregação de Jesus, ela era uma pregação bem dura, né? E diferente assim dos falsos profetas, né, que nós vemos por aí, Jesus, ele estava dizendo nada mais do que a verdade para aquelas pessoas. Ele sabia e ele conhecia o coração daquelas pessoas que estavam ali, e ele sabia por que aquelas pessoas estavam ali. E acima de tudo, ele conhecia, né, a intenção do coração daquelas pessoas ali. Então ele olha para essas pessoas e fala, olha, eu sei muito bem que vocês não estão aqui porque vocês estão crendo em mim, na verdade. Não é porque vocês estão crendo que eu sou o Filho de Deus
e que eu vim para dar salvação para vocês, mas vocês estão aqui porque vocês estão gostando, né, dos benefícios que é estar perto de mim quando eu faço esses milagres, né? Ele vem curando, ele vem, enfim, realizando múltiplos milagres, né? E aqui, meus irmãos, eu me lembrei, logo quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei. Essa semana ainda eu vi um short uns cortes, né, de uma pregação do John Piper. E ele fala exatamente sobre isso. E ele fala uma coisa que retrata muito bem isso aqui, que Jesus fala, né? Porque quando nós vemos aqui, Jesus ele não tem medo de fazer os falsos crentes se sentirem falsos. E quando eu ouvi aquela parte onde o John Piper fala exatamente isso, que ele vive para a pregação do Evangelho, hoje as pessoas elas vêm para a igreja como se Jesus Cristo ele fosse um programa de final de semana. Como se Cristo não fosse realmente o centro da vida deles, como se Cristo não fosse realmente o centro do coração deles, mas como se Cristo, chegou o dia de Jesus, vamos lá para a igreja. E hoje as pessoas elas estão vivendo o evangelho dessa forma. E aí John Piper fala assim, que a missão dele é pregar a verdade, pregar o evangelho, falar da Bíblia, até que os falsos crentes se sintam falsos, até que os falsos cristãos se sintam falsos, para que eles possam se tornar, pela graça de Deus, verdadeiros cristãos. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que isso é uma pregação dura, porque era exatamente isso que Jesus estava fazendo aqui. E nós vamos ver, pelo decorrer aqui, no que Jesus vem pregando, que Jesus vai deixar muito claro isso por várias vezes, né? Jesus não era um mentiroso. Ele era duro em suas palavras, mas não por ser mau ou por não amar, né? Mas ele era duro porque ele era verdadeiro. Ele é a pessoa mais verdadeira que a gente pode imaginar, porque ele é a própria verdade, né? E se a gente fosse escutar, né? Quando a gente escuta uma pregação nos dias de hoje com esse tom de dureza, né, de apontamento do pecado das pessoas, logo a gente ouve as pessoas falando assim, nossa, mas você não tem amor, né? Você não ama, isso não é amor. E aí a gente vê muitos pregadores, né, abandonando a mensagem verdadeira, muitos pregadores deixando de falar da verdade, e esses pregadores, eles não têm compromisso com Deus verdadeiramente, para poder, porque eles estão pensando que eles não estão sendo amorosos em sua pregação. Quando é justamente ao contrário, né? É exatamente ao contrário. Se a gente realmente ama, se a gente realmente está pregando o Evangelho com amor, como Jesus Cristo estava fazendo, ele precisava dizer a verdade, né? Você não está sendo amoroso, então, quando você deixa de dizer a verdade. E assim, irmãos, eu vendo isso, eu fico imaginando, cara, seria muito fácil para qualquer pregador. Como nós vemos nos dias de hoje aí, né, os pregadores, você vê que quanto mais fútil é a pregação, quanto mais rasa e quanto mais cheias de desejos do coração do homem é a pregação, mais sucesso aquele pregador ele tem. Se você vê os pregadores que estão fazendo sucesso hoje, que todo mundo quer, que lota igrejas, a pregação ela é sempre fútil, ela é sempre humanista, ela é aquela pregação que é a filha da doutrina da prosperidade, né? Que agora é a doutrina humanista, que é a doutrina que ela só fala do homem. Ela é uma doutrina da prosperidade aprimorada, né? É uma outra forma de doutrina da prosperidade. Nós vemos que essa pregação, ela é uma pregação muito fácil. É muito fácil você ser um pregador assim, porque quando você é um pregador desse jeito, as pessoas gostam, né, de você, as pessoas sempre vão olhar para você com bons olhos, as pessoas
e eu estou me referindo às pessoas que não são crentes, né? Elas sempre vão te olhar com bons olhos, elas sempre vão dar glórias para você. Elas não vão dar glórias para Deus. E isso é muito tentador, né, para uma pessoa que está pregando. Mas nós vemos aqui que Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus não está preocupado com o que aquelas pessoas vão sentir, se elas vão se sentir bem com a pregação, se elas vão se sentir mal. Jesus está preocupado unicamente em pregar o Evangelho e cumprir a vontade do nosso Deus Pai. Amém? Então, meus irmãos, esse tipo de pessoa, elas sempre estarão no nosso meio, né? E com certeza era isso que essas pessoas, né, estavam pensando quando elas deixaram a Cristo. Que pregação dura. E é isso que o texto nos fala, né? As pessoas disseram, poxa, duras são essas palavras. E elas deixaram a Jesus. Porque elas não estavam preocupadas com a salvação delas, mas elas estavam preocupadas com aquilo que era carnal. Eram pessoas carnais. E nós vemos que Cristo ele não estava nem um pouco preocupado se essas pessoas iriam gostar ou não daquilo que ele estava falando. E ele deixa isso bem claro. Ele deixa isso muito claro, que essas pessoas elas não pertencem a ele. Nós vamos ver isso aqui no versículo 36 ao 40, se os irmãos puderem acompanhar. Olha só o que está escrito aí. Versículo 36 ao 40. Porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, olha que maravilhoso esse versículo aqui. Versículo 36. Porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Olha o que Jesus está falando para essas pessoas aqui, meus irmãos. Aquelas pessoas, elas viram o próprio Cristo, elas viram Cristo com os próprios olhos. Elas estavam presentes quando Jesus realizou milagres. O próprio Deus na terra realizando milagres. Evidentes, milagres cheios de testemunhas, todos viram, mas eles não creram. E o que nós vemos por aí hoje? Tantos pastores querendo arrumar artifícios, né? Não, se a gente fizer assim, talvez as pessoas creiam. Vamos sair um pouco da palavra de Deus, vamos fazer isso aqui, que talvez as pessoas vão crer em Jesus, que talvez elas venham a Jesus. E olha o que Jesus fala para essas pessoas que estavam vendo. Vocês me viram e vocês não creram. Vocês me viram e vocês não creram. Ou seja, se o Pai não mandar uma pessoa a Cristo, se o Deus Pai não mandar aquela pessoa a Cristo, o Cristo ele pode estar aqui no nosso meio agora. Ele pode aparecer aqui agora. Ele pode realizar milagres aqui agora. Mas se o Pai não transformar o coração dessa pessoa de forma que ela creia em Cristo, ela será somente uma testemunha que viu. Ela será somente uma testemunha ocular. Ela viu Jesus fazer milagres. Isso não significa que ela é uma pessoa salva. E nós vemos Jesus falando aqui e tratando com muita dureza essas pessoas. Olha, Jesus fala assim, eu sei muito bem que vocês não creem porque o Pai não enviou vocês a mim. Né? É isso que Jesus está falando aqui. Então, eles não creram exatamente por isso. Agora, meus irmãos, vamos lá para João 20. E vamos observar aqui um contraste entre essas pessoas que viram Jesus e por elas não serem enviadas pelo Pai, elas não creram. E as pessoas que estão sendo descritas aqui em João 20, versículo 29. Vamos ler a partir do 26, que a passagem é pequena. Isso aqui já é depois que Jesus morreu, ressuscitou,
e ele estava fazendo as aparições ali para os discípulos, né? Veja o que está escrito aí. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E aí olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Meus irmãos, por que esse versículo é maravilhoso? Ele está falando de mim e ele está falando de você. Nós somos as pessoas que não vimos, porém nós cremos. Por que nós cremos? Porque o Pai, Ele transformou os nossos corações e Ele nos enviou a Cristo. É isso que a palavra do Senhor está nos falando aqui. Bem-aventurados somos nós, porque nós não vimos e cremos. Amém, meus irmãos? Então aqui, meus irmãos, Cristo, Ele não está em sua pregação implorando para aquelas pessoas para que elas acreditem no que Ele está dizendo. Essa semana também eu pesquisando algumas pregações, né? Eu vi um vídeo no YouTube de uma peça teatral. Não sei se era da Igreja Católica ou se era evangélica, não ficou claro. Mas na peça teatral era uma passagem que Jesus estava com seus discípulos reunidos, e aí Jesus, eu não sei que imagem é essa que foi construída sobre Jesus, mas é uma imagem tão fraca. É um Deus, assim, como se Jesus fosse uma pessoa, aquela pregação, ele falando assim, não sei o que, aquela voz, aquela falta de autoridade para pregar, né? É quase que um escárnio com a pessoa de Jesus Cristo. A gente olha assim para uma peça daquela, parece que eles estão assim, brincando mesmo, parece que é uma zoeira, né? Vou usar essa linguagem aqui, parece que é uma zoeira com Jesus. De tão distorcida que está a imagem de Jesus nas nossas cabeças, né, na nossa mente. Então ali naquela peça teatral era como se Jesus estivesse falando: meus irmãos, meus discípulos, acreditem no que eu estou falando, por favor, acreditem em mim. Eu preciso que vocês acreditem. E, meus irmãos, pelo amor de Deus, meus irmãos, Jesus, Ele em nenhum momento, a postura dele em suas pregações é essa. A postura de Jesus é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, em forma de homem, pregando. Os irmãos imaginem a pessoa que pregou mais ardentemente e com mais poder do Espírito Santo que já pisou aqui nessa terra. O maior pregador dessa terra aqui. Ele nem está aos pés da pregação de Jesus. Ele não chegou nem aos escabelos dos pés da pregação e da autoridade de Jesus. Mas nós temos essa imagem de Jesus, né? Normalmente, quando fala assim da imagem de Jesus, aí você pensa naquela pessoa, é até afeminado muitas vezes, né? Uma imagem afeminada de um homem assim tristonho, e como se ele estivesse implorando para que você venha até ele, como se ele estivesse carente ou necessitado. E é completamente o oposto do que nós aprendemos aqui em João 6. Por várias vezes Jesus fala que se Deus não enviar vocês, vocês não virão a mim. Por várias vezes ele prega a verdade e ele não está preocupado em agradar, em conseguir os votos daquelas pessoas ali. Ele não está preocupado com isso. Jesus não está frustrado aqui, pensando assim, nossa, poxa vida, eu estou pregando e essas pessoas não estão crendo. Não, meus irmãos. Ele já sabe de tudo, ele já sabe de todas as coisas. Ele nos chamou ali os discípulos dele, falou, olha, vamos nos reunir aqui, já que eu sou o Deus de toda a terra,
Vamos nos reunir. E quando eu for pregar, um pouquinho antes de eu pregar, vamos fazer uma estratégia aqui para alcançar mais pessoas. Eu vou colocar uma labareda de fogo na mão de cada um. Vocês, antes de eu pregar, vocês levantam as mãos para os céus. Vai sair anjos, vai abrir os céus, vai descer anjos. Quando todo mundo vê aquilo, aí eu vou pregar, que aquilo vai impactar os corações das pessoas. Jesus não está preocupado com nada disso. Jesus está preocupado somente em dizer a verdade. Anunciar a verdade do Evangelho. E ele diz tranquilamente, olha, se vocês não creem, é porque o Pai não trouxe vocês a mim. Mais uma vez aqui, olha a murmuração dos judeus, versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Olha que Jesus responde. Respondeu Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora olha aqui olha o que Pedro diz a ele. Senhor, né, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha que palavra maravilhosa essa daqui, meus irmãos. Aqui nós temos o ápice, pelo menos na minha opinião, dessa passagem aqui. Por quê? Porque aqui nós conseguimos entender o coração de um verdadeiro discípulo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus irmãos, é tudo que nós temos. Quando nós vemos Pedro olhando para Jesus e falando assim, para onde iremos? Olha só a resposta de Pedro. Para quem nós iremos, Senhor? Aí vem aquela música, né, do Estênio Márcio, eu até cheguei a mandar lá no grupo, não sei se alguém chegou a escutar, depois os irmãos escutem. Uma canção maravilhosa, muito inspirada pela Bíblia mesmo. E o Estênio Márcio vai falar assim, para onde iremos? Só de perguntar me some o chão dos pés. Meus irmãos, é exatamente essa sensação que nós temos quando nós nós entendemos esse texto aqui. Só de perguntar, só de cogitar a possibilidade de não termos Cristo nas nossas vidas, nós que somos cristãos verdadeiros. É como se sumisse o chão, sumisse o universo dos nossos pés. Beira o desespero. Imagina um mundo em que não houvesse Cristo, meus irmãos, agora. Outro dia nós estávamos falando, conversando entre amigos, uma amiga nossa, ela contou, né, que ela teve um sonho que chegavam para ela e falavam, é verdade, fulano, é verdade, não, Cristo não, era tudo mentira, Cristo não existe. E ela disse que ela sentia foi a pior sensação, assim, que ela sentiu em um sonho, né, de você imaginar essa possibilidade de que não há Cristo, de que não há esperança. Nós vivemos em um mundo que é cheio, meus amados, de todo tipo de perversidade, todo tipo de abominação, todo tipo de injustiça. E quando nós imaginamos que acabou isso aqui, acabou esse sofrimento aqui, não tem nada, é só desespero que nos resta. É só desespero que nos resta. Eu posso até conseguir, talvez, imaginar o que se passa, né, na cabeça de um ateu, né, de uma pessoa que nega a existência de Deus. Como que deve ser você imaginar que depois que acabou isso aqui, que tudo se resume a esse sopro que nós estamos vivendo? Que o que é a nossa vida aqui, meus irmãos? Se nós pegássemos um grãozinho de areia, em um deserto, e a gente conseguisse colocar ele assim na nossa mão, ó, e depois jogar de volta naquele deserto de areia, aquele grãozinho ali, ele representa o que é a nossa vida aqui no meio da eternidade. Quantas e quantas e quantas e quantas e quantas vidas dessa aqui nós não viveremos?
Isso aqui é só um sopro, é só um sopro. E como Salomão diz, até nos risos, né? Até por trás do riso tem tristezas. Até por trás dos risos tem tristezas. Então, quando nós imaginamos um mundo sem Cristo, quando nós imaginamos, por algum momento, nós que somos discípulos de verdade, nós, a quem o Pai realmente enviou, se nós pensássemos que não tem Cristo, seria exatamente essa sensação. É de sumir o chão dos pés. Só de perguntar, só de cogitar isso. É desespero. É desespero que nos resta. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Cristo é tudo. E se nós somos dele, essa verdade de que ele é tudo, ela deve estar impregnada no mais profundo dos nossos corações. E aqui, meus irmãos, eu quero levantar alguns questionamentos para que nós possamos refletir nessa noite em relação a isso. Porque se nós temos entendido essa mensagem, se nós temos entendido essa palavra que Pedro, que os discípulos de Jesus entenderam, os discípulos verdadeiros entenderam, e se nós temos entendido que Jesus realmente, ele é tudo para as nossas vidas, ele não é só um programa de final de semana, ele não é só uma parte religiosa das nossas vidas, e o resto tudo está à parte dele, mas nós entendemos que ele é realmente tudo para as nossas vidas. Nós precisamos nos perguntar, e eu quero que você responda para si mesmo hoje. Cristo é tudo para você, meus irmãos? A resposta é sim, tá, meus irmãos? É sim, por favor. A resposta para essa pergunta deve ser sim nos nossos corações. Cristo é tudo para nós. Eu vendo também uma pregação do Paul Washer, ele prega muito para jovens, né, em faculdades lá nos Estados Unidos, faculdades de confissão reformada. E diversas vezes ele pergunta para aqueles jovens ali, você é cristão? Você é um cristão? E os jovens normalmente respondem assim, eu estou tentando, né? Eu tenho uma Bíblia, meu pai, a gente tenta ir para a igreja e tal e tudo. Eu tento ler a Bíblia, eu tento orar. E ele fala assim, cara, isso não poderia estar mais errado, essa resposta. Porque o fato de nós sermos cristãos ou não está relacionado com as nossas tentativas, mas está relacionado com aquilo que Cristo fez na cruz. Entenda, meus irmãos, Cristo, ele já cumpriu toda a lei por você. Cristo, ele já orou por você. Cristo, ele já leu a Bíblia por você. Cristo, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por você. Você não precisa fazer nada para a salvação, mas entenda, quando nós somos salvos e nós somos transformados, nós queremos fazer essas coisas, porque nós desejamos de todo o nosso coração estarmos perto de Deus. Estarmos perto do nosso Salvador. Estarmos perto daquele que fez tudo isso por nós. Mas, irmãos, ser cristãos ou não está relacionado com eu estou tentando. Eu estou orando agora e eu estou lendo a Bíblia agora, mas eu não sei se amanhã eu vou estar. Porque se fosse assim, meus irmãos, a nossa vida seria indo para o céu, depois indo para o inferno. Estou indo para o céu, depois estou indo para o inferno. A gente nunca teria uma segurança em Jesus Cristo. A gente nunca teria uma segurança da nossa salvação. Então, a nossa salvação, meus amados, não está relacionado com aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós estamos tentando fazer, mas com aquilo que Cristo fez. Então, se nós perguntamos, Cristo é tudo para você? A resposta é sim. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós e é tudo que nós temos. Agora, já que a resposta é sim para essa pergunta, temos outra pergunta. Nós temos vivido de acordo com essa realidade? Será que nós temos vivido de acordo com a realidade de que Cristo é tudo para nós? Ou isso é só uma frase de efeito para nós? Ou isso é só uma frase que nós colocamos na nossa geladeira, na traseira do nosso carro, no Facebook, né, numa postagem, numa foto? Será que nós estamos vivendo de acordo com essa realidade, meus amados?
Vamos dar uma olhada rapidamente em Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 13, ou capítulo 13, versículo 44. Nós não vamos nos aprofundar muito, mas é só para que isso fique em nossa reflexão nessa noite. Mateus 13, 44, olha o que está escrito nessa parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Olha que passagem maravilhosa é essa, meus irmãos, e o que ela está nos ensinando. Aqui nós podemos aprender, meus irmãos, que quando a gente encontra com Cristo, toda a nossa vida precisa estar devota a Ele. Será que nós temos tratado a Cristo como o maior tesouro das nossas vidas? A palavra de Deus aqui usa essa palavra, tesouro. Cristo é, de fato, o maior tesouro para as nossas vidas. Será que nós temos tratado Cristo como se Ele fosse o maior tesouro das nossas vidas? Entenda, aqui a passagem não está falando que você tem que sair ali agora na rua e vender tudo que você tem, vender sua casa, seu carro, sua roupa, ficar só com a roupa do corpo e seguir a Jesus, não. A passagem não está falando sobre isso. A passagem está falando do nosso coração. A passagem está falando de nós termos um coração 100% devoto ao nosso Senhor Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro. E aquele tesouro, ele vale tanto para ele que nada mais importa. Nada mais importa. Nada é mais importante do que o nosso Senhor Jesus. Os irmãos lembram da passagem? Eu não vou recordar onde está agora. E aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, esse não é digno de mim. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, ele não é digno de mim. Será que não está muito claro isso, meus irmãos? A palavra de Deus está muito clara aqui para nós. E tendo isso em vista, tendo essas afirmações em vista, nós podemos caminhar mais um pouco aqui para João 15. Nós vamos entender como que um servo de Deus deve viver. João 15, vamos ler o versículo 5. Está escrito assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como Jesus é sábio, né, de usar essa linguagem aqui. Ele sempre vai usar uma linguagem ali relacionada ao ramo agrícola, porque aquelas pessoas, elas estavam muito familiarizadas, elas são muito familiarizadas com isso. Então, ela sempre vai falar de ovelhas, de aprisco, de plantar figueira, né, videira. E aqui, olha essa comparação que Jesus faz aqui. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. O que nós aprendemos aqui, meus amados? Se Cristo realmente está nos nossos corações, se Cristo realmente é tudo para nós, nós precisamos estar nele. E isso tem uma consequência nas nossas vidas, que é a produção de frutos. Nós precisamos produzir frutos para o reino de Deus. Entenda, o evangelho não é somente deixar de fazer certas coisas. Não é somente nós, por amor a Cristo, nós nos abdicarmos de pecados que nós antes cometíamos. Mas nós precisamos, amados irmãos, por amor de Jesus, por amor do evangelho, nos dedicarmos e dedicar os dons que o Senhor nos deu para realizar obras no reino de Deus.
Entenda, se nós estamos em Cristo, olha, ainda no capítulo 15, no versículo 1, ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele o limpa ou ele poda, para que produza ainda mais frutos. E eu vendo essa passagem aqui, que me veio na memória, meus irmãos, eu lembrei disso, né? Nessa questão dos frutos. E por quantas vezes nós escondemos os nossos talentos? Por quantas vezes nós deixamos de realizar aquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas? Porque nós estamos tão distraídos com tantas outras coisas. Será que isso revela que Jesus é o centro das nossas vidas? Será que isso revela que Jesus é o maior tesouro das nossas vidas? Então, nessa noite, meus amados, eu queria meditar em relação a isso. Nós precisamos produzir frutos. Se Jesus está 100% nos nossos corações, se essa realidade está impregnada nos nossos corações, Jesus é tudo para nós. E sem Jesus nós não vivemos. Nós precisamos produzir frutos dignos do Evangelho. E talvez nessa noite, você esteja se sentindo, né, como se você não tivesse sido chamado por Deus. Se você não é um crente nessa noite, está me escutando. Talvez você esteja se sentindo assim: poxa, será que Deus não me chamou? Será que Deus não me chamou? Meu irmão, se você está sentindo isso nessa noite, eu te peço, eu te imploro, vá a Cristo agora. Vá a Cristo e implore pelo perdão do nosso Senhor Jesus. Porque se você está sentindo isso, provavelmente é o Senhor que está te chamando. Se você não estivesse sentindo, você poderia ter certeza que Deus não estava tocando no seu coração. Mas se você não conhece a Cristo, ou se você já está na igreja há um tempo, e você acha que não é um cristão de verdade, que essa palavra não desencoraje você, meus irmãos. Que essa palavra de que só Deus pode escolher aqueles que vão a Cristo, que isso não seja desencorajador, pelo contrário, que isso seja o motivo pelo qual você vai correndo para Cristo. Não deixe para outro dia, se você está assim, meus irmãos. Se você está sentindo isso, o Senhor provavelmente está te chamando. O Senhor provavelmente está te chamando. Agora vá a Deus, meus irmãos, não com o coração orgulhoso. Se você está assim nessa noite, não vá a Deus assim: ó Senhor, já que é o Senhor que escolhe, então eu estou aqui. Se o Senhor quiser me salvar, me salve. Estou aqui, vou continuar vivendo a minha vida aqui. A hora que o Senhor quiser transformar meu coração, o Senhor transforma. Uma pessoa com o coração transformado, ela jamais vai pensar assim. Vá a Deus, irmãos, quebrantado. Se ajoelhe diante de Deus, meus irmãos, e peça: Senhor, eu tenho escutado a Tua palavra, e se o Senhor está falando comigo nessa noite, que o Senhor transforme meu coração, tem misericórdia de mim, me perdoa pelos meus pecados, pois eu tenho crido em Jesus Cristo. É assim que uma pessoa deve se achegar a Cristo. É assim que uma pessoa deve se achegar a Deus. E se você é uma pessoa que tem certeza da sua salvação, mas você sabe, você não está produzindo frutos para o reino de Deus, como você deveria, meus irmãos. A palavra foi pregada nessa noite. Peça ao Senhor que o seu coração seja terra fértil nessa noite. Peça ao Senhor que o seu coração seja terra fértil. Que a nossa oração nessa noite seja essa. De todos nós. Que o nosso coração seja terra fértil para que nós produzamos frutos com essa palavra. Que a palavra do Senhor esteja nos nossos corações e que o nosso coração não seja aquela terra de pedregulhos, nem aquela terra na beira do caminho, mas que seja terra fértil para que nós possamos produzir frutos para o reino de Deus. E lembre-se, meus amados, Cristo é tudo que nós temos e tudo que nós precisamos. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa noite, ó Pai amado. Te engrandecemos, te bendizemos pela tua palavra, ó Deus. Te agradecemos pela tua bondade sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor guarde, ó Pai amado, tudo aquilo que foi de ti nesta noite, tudo aquilo, ó Deus, que foi pregado com a tua palavra nesta noite, ó Pai amado. O Senhor guarde em nossos corações e faça com que isso transforme, ó Deus amado, os nossos corações. Que não seja infrutífero, nós não sejamos infrutíferos para o teu reino. Mas nos levanta, ó Deus, como a tua igreja, com poder. Nos levanta, Senhor Deus amado, com intrepidez, para que nós preguemos o teu evangelho com as nossas vidas, seja no nosso trabalho, seja, ó Deus amado, fazendo o nosso melhor naquilo que nós fazemos. Seja, ó Deus amado, falando, usando, Senhor, as nossas palavras. Que o Senhor nos use, ó Deus amado. Que o Senhor nos dê um coração aberto para ti. Um coração desgarrado, Senhor. Completamente desarraigado, ó Deus, das coisas do mundo. Nós vivemos, ó Deus, em tempos que nós não podemos mais brincar. Nós não podemos mais, ó Deus amado, não levar Cristo e o Evangelho a sério. Nós precisamos de Ti, Senhor, e nós te pedimos nessa noite, humildemente, ó Pai. Transforma os nossos corações verdadeiramente. É o que nós te pedimos, ó Deus, e que vivamos para a Tua glória. Em nome santo de Jesus. Amém.